Obrigada. Boa tarde a todos, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, caros municípios. Antes de mais, gostaria de congratular e de agradecer ao Sr. Vereador Diogo Moura, em nome do Grupo Municipal do Partido Socialista, pela disponibilidade, pela flexibilidade com que esteve sempre pronto a vir à segunda Comissão esclarecer as nossas dúvidas, interpelar e, acima de tudo, também dar as respostas que nós necessitávamos às várias questões que tinham surgido, inclusivamente também, como já foi referido, por acolherem de forma tão célere e tão eficaz várias das recomendações apresentadas e elaboradas neste parecer, não só na discussão que teve lugar ontem e quinta-feira passada da primeira e da segunda Comissão, mas também no relatório que nós apresentámos, segunda Comissão também em julho. O Sr. Vereador não teve a oportunidade de estar presente nessa sessão, mas pronto, muitas dessas recomendações foram versadas nesta proposta e nós agradecemos muito por isso. No entanto, não poderíamos deixar de ser algumas considerações. Começar por estranhar ou manifestar alguma estranheza pelo facto do Grupo Municipal do Partido Social Democrata não ter tido nenhuma intervenção na sessão de ontem, uma intervenção muito escassa na intervenção de quinta-feira e, de repente, às 13h19 chegarmos a um documento que, no fundo, repete aquelas que tinham sido as recomendações e a discussão desenvolvida por parte da Comissão, na qual, uma vez mais, não interveio e que a própria Câmara, à 1h30, à 1h27, já nos tinha feito chegar com essa mesma incorporação dessas propostas. Nós, no entanto, iremos subscrever, portanto, a recomendação do PSD, deixar essa nota também à mesa, apesar de notarmos esta estranheza da falta de coerência que existe naquelas que são as intervenções e o contributo para a Comissão e depois, na prática, aquilo que chega, ou colher os louros que chegam do trabalho desenvolvido neste mesmo fórum. Relativamente à proposta em si de Recuperar Mais, nós, naturalmente, que acolhemos também e vemos com bastante satisfação aquilo que está proposto, o alargamento deste programa. No entanto, não podemos deixar de notar que estamos a 29 de novembro, este programa tem vindo a ser anunciado por parte do Sr. Presidente da Câmara desde início de janeiro. Entretanto, a segunda Comissão começou no final de fevereiro, início de março, a trabalhar precisamente para efetuar um ponto de situação sobre o Lisboa Protege e preparar aquilo que viria a ser o programa Recupera Mais. Referir que em março já tinha tido início o conflito armado na Ucrânia, que já adivinhávamos, mantinham-se as dificuldades económicas da pandemia, adivinhava-se um agudizar e um agravamento dessas dificuldades que foi manifestado, sem exceção, por todos os agentes económicos que nós auscultámos nas 21 reuniões que a segunda Comissão teve e, portanto, sabemos que, se calhar, a responsabilidade não será totalmente do Sr. Vereador. Nós sabemos, inclusivamente, que foram feitas várias reformulações, na medida em que nos foi dando essa informação, que houve um compromisso de, em setembro, meados de outubro, haver a apresentação de um programa, acolhendo e incorporando as várias recomendações que nós apresentámos. No entanto, não podemos deixar de lamentar, porque estamos em novembro, portanto, em janeiro, o Sr. Presidente aprovava que iria ser, portanto, uma forma de servir as pessoas, como tem sido, em teoria, o lema do Executivo dos Novos Tempos. Vimos que efetivamente não serviu ninguém, porque se era para ser em setembro, não foi em setembro, não foi em outubro, chegamos a novembro com a argumentação de que vai ser para 2023 no âmbito das GOP e do Orçamento do Estado, aliás, do Orçamento da Câmara Municipal, decorrente também precisamente daquilo que vai ser. O que é que se fez em 2022? A minha questão é esta, ou seja, o que é que nós fizemos este ano, de que forma é que nós servimos as pessoas, que tipo de resposta é que foi dada às necessidades e às expectativas dos municípios, dos vários agentes e das entidades que nós possuímos neste momento e que a auscultação, nós sabemos que houve esta auscultação, mas não compreendemos de facto o motivo pelo qual, apesar das reformulações, apesar das adaptações que eram necessárias, tardou tanto em chegar, porque efetivamente em 2022, tirando uma isenção retroativa que foi aprovada em maio nesta mesma sede, parece escasso, parece que não fizemos praticamente nada e que deixámos os municípios, a cidade desgovernada no âmbito da recuperação económica da cidade. Finalmente, referi, portanto, que o Sr. Vereador esclareceu-nos de facto que existiam, ou seja, que se esperam que sejam muitos agentes, não se pode dizer até por motivos sigilosos, mas porque também não existe indicação expressa desse número para já. No entanto, se são muitos e se nós sabemos que em abril de 2023 se espera fazer um ponto de situação relativamente a este contexto, mas não existe a certeza de haver disponibilidade para um reforço da verba ou que a verba terá que ser por via de outras linhas de financiamento, a questão que eu gostaria de lhe colocar é, então, se tem uma ideia ou se nos consegue transmitir que linhas alternativas seriam estas, uma vez que isto se insere apenas no programa do combate à inflação. Pronto, eu creio que esta questão não foi tão referida, mas era essencialmente reforçar, portanto, ou esclarecer esta questão, portanto, de que resposta é que nós vamos dar, uma vez que, pronto, como o Sr. Deputado do Globo, que foi o relator deste parecer, não pôde apresentá-lo hoje, mas referiu que o Sr. Vereador noutros temas tinha apresentado a questão dos 200 milhões, este ano são só 12, então o que é que nós vamos fazer depois para dar a resposta de que a cidade precisa? E mesmo para terminar,
reforçar, portanto, que nós, acima de tudo, queremos é que exista um compromisso, queremos é que este compromisso, ou o compromisso que foi assumido por parte do Executivo já desde janeiro, seja concretizado, porque nós estamos há um ano a falar sobre isto e só em 2023 é que eventualmente vamos ver alguma coisa. Para terminar, só referir que nós sabemos, portanto, que o programa Recupera Mais vai ser acompanhado por medidas adicionais do combate à inflação. No entanto, gostaríamos também de saber se é possível darmos alguma informação sobre estas outras medidas, para garantir também que não acaba por ser algo relativamente avulso ou isolado, na medida em que não está espelhado a questões como o apoio ao movimento associativo popular, certo tipo de coletividades ou associações culturais, que nós verificámos, as casas de fado, mas não só, que nós verificámos que tinham especificidades muito particulares, a própria questão do Fundo de Emergência Social, que nós sabemos que recai sobre o pelour da senhora vereadora Sofia Ataíde, só acima de tudo tentar compreender qual é que é o ponto de situação e se vai ou não existir uma articulação no âmbito das medidas de combate à inflação relativamente ao programa Recupera Mais. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada.